O Lamáquia prometeu, vai transformar o Vasco e é necessário, porque hoje o que aconteceu aqui no Nubank Park foi um absurdo no segundo tempo, tá? E vou falar para você, ele estava aqui exatamente nesse lugar vendo tudo, não só ele, eu também. E eu vou falar nesse pós-jogo tudo o que aconteceu aqui, Palmeiras 4, Vasco 1. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nesse momento com todas as informações do Vasco e todas as análises desse pós-jogo em que o Vasco sai humilhado aqui do Nubank Park, tá? Olha só, Marcos Lamáquia falou e disse: vou esperar a justiça abrir o leilão para transformar o Vasco. Mas preste atenção, hein, Lamáquia, e vou falar alto aqui para você escutar. Transformar o Vasco é tirar todo mundo do departamento de futebol, porque mudar o Vasco não adianta manter quem faz futebol no Vasco, porque senão você não transforma nada, senão você vai manter o mais do mesmo. Vocês emprestaram DIP de tantos milhões, não adiantou nada. Querem emprestar outro DIP de 150 milhões e provavelmente não vai adiantar nada. Não adianta. Foram janelas e janelas e janelas e janelas e janelas, com erros e erros e erros, gastação, dinheiro jogado fora, e não vai ser diferente, hein? Tenha pena do seu dinheiro e venha para o Vasco transformar o Vasco o quanto antes, porque ninguém está suportando mais naquilo que se transformou o Vasco. Você vai ter que reformular algo terrível que fizeram. Você vai ter que reformular. Então eu peço para a justiça, para quem estiver travando essa venda da SAF do Vasco, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí a gente vai falar aqui, não, mas o primeiro tempo do Vasco aqui no Nubank Park foi sensacional. Foi porque o Vasco correu. Enquanto tem fôlego, você compete. Porque quando vai para a parte técnica, que foi o segundo tempo, meu amigo, acabou, né? A gente viu aqui um Palmeiras atropelar o Vasco em um segundo tempo. O primeiro foi competitivo porque tinha fôlego. Só que o fôlego é algo fracionado. Uma hora você vai ter 100%, depois você vai ter 70%, daqui a pouco você vai para 50%. Quando você tiver com 40%, você vai tomar 3 gols, porque tecnicamente você é muito inferior ao seu adversário. O Vasco venceu o Olímpia, que, com todo respeito, torcedor, de verdade, eu não gosto de desmerecer uma vitória do Vasco, mas vencer o Olímpia é algo muito normal. O Olímpia não joga a Série C do Campeonato Brasileiro. O Olímpia não tem capacidade para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. O Vasco não joga o Campeonato Paraguaio para a gente ficar falando de uma vitória tão fácil que foi contra o Olímpia. Nós temos que nos basear aqui, no Campeonato Brasileiro. E quando a gente pega o trabalho, o elenco e o que vem sendo feito na gestão futebolística do Vasco aqui no Brasil, é terrível. E vou falar um negócio para vocês, hein? Parabéns ao Pedro Emanuel, que na coletiva falou que os jogadores estão cansados, que o calendário está apertado, que a viagem foi difícil. Parabéns! Uma baita crítica à diretoria. Ele simplesmente quis dizer que não tem jogador suficiente para fazer rodízio e que os jogadores estão cansados. Crítica ardente à diretoria. Eu concordo com o Pedro Emanuel. Não tem jogador. E os que tem, se juntar 2, não dá 1. Então, meu amigo, Lamáquia, eu sei que você está me ouvindo. Você está aí, aqui, ó. Ele está aqui no camarote. Lamáquia, salva a gente, mas tem que trocar tudo. Está aqui, ouvindo, e pelo amor de Deus, deve ter sido vergonhoso, né? Ele olhar para ele e falar assim, por que o seu está tão superior assim ao meu? Né? Enfim, o Vasco agora encara o Vitória na Copa do Brasil após já começar derrotado. Como assim, Lini, que começar derrotado? O Vasco já foi derrotado na Justiça e não joga no Maracanã. Então a gente já vai começar a Copa do Brasil contra o Vitória já com derrota, já perdendo fora de campo, já perdendo já nos bastidores. E o pior, perdendo para o BAP, perdendo para o Flamengo. E o pior de todas as situações possíveis,
Se não passar do Vitória ou se não ganhar, o presidente não aparece. Cadê o presidente que falou que tudo o que está acontecendo a culpa é dele? Que ele é o passivo de crítica. É muito fácil você ser passivo de crítica e ser responsável, tomar uma paulada de 4 aqui, sentar a bunda lá na coletiva, o Pedro Emanuel, e ter que segurar a batata quente sozinho, né? É muito fácil. O que o Felipe veio fazer aqui no Nubank Park? O Felipe veio aqui entregar a camisa pro Lamarck? Manda uma costureira. Manda qualquer um entregar uma camisa, é muito fácil. O que ele veio fazer aqui? Eu pergunto para vocês. O que veio fazer Felipe aqui? Na verdade, o que ele vem fazendo no Vasco, né? Mas cuidado, hein? Porque o Pedrinho vai arrumar uma narrativa de 3 anos atrás, que o Capasso, que não é o resultado que acontece aqui em outros gramados ou em outras situações que a torcida quer o Felipe ir embora, não. Não é isso, não. É o Capasso. Até hoje. O Felipe vai rebaixar o Vasco para a Série C e aí o Pedrinho fala, não, é porque o Capasso... Vai ser sempre isso. Ninguém aguenta mais, gente. O Vasco é o único clube que está de uma forma completamente vergonhosa no Campeonato Brasileiro, que não tem um jogador afastado, que não tem uma demissão no futebol, que não tem capacidade nenhuma de mudança. Eu fico imaginando se isso fosse no Flamengo ou se fosse no Cruzeiro. O Cruzeiro começou mal a sua campanha, despachou o Gabigol, despachou o Gabriel Barbosa, pagando salário e tudo. No Vasco ninguém é despachado. O Tietê, chegando em setembro de 2026, o Tietê é titular. O Tietê, aquele que ano retrasado não servia, que ano passado não servia, que esse ano não servia, que veio a lista da Força Jovem dizendo que queria que ele fosse embora. Ele é titular ainda. É isso aí. E outra, vou falar aqui para vocês uma coisa muito preocupante. Próximo jogo contra o Cruzeiro, exatamente, Cruzeiro de Matheus Pereira, Caio Jorge, Arroio, esse mesmo, esse time, Cruzeiro. Não temos o Robert Renan, tá suspenso. Sabe quem vai para a zaga, torcedor? Sabe quem? Lucas Freitas. Eu esqueço que se eu me lembrar disso, eu vou ficar mais puto ainda. Mas é o Lucas Freitas, aquele mesmo que não serve. Que não servia ano passado, que não servia no início do ano, que não servia no meio do ano e agora no final também não serve. É ele que vai parar o Caio Jorge. O Lucas Freitas. Isso é castigo demais, né? A gente tá chegando em setembro de 2026, o Papai Noel já tá pegando o trenó e o Lucas Freitas vai ser titular na zaga do Vasco. Que gestão maravilhosa de futebol, hein? E aí, qual vai ser a desculpa? A liminar? Vamos esperar a liminar cair? Ah, não, agora tem a segunda temporada. O DIP de 150 milhões. Cada dia uma desculpa diferente. Eu não caio mais, eu caí na da liminar. DIP de 150 milhões eu não caio. Lamáquia, compra logo, Lamáquia. Ninguém aguenta mais. Vamos pedir, pelo amor de Deus, é isso mesmo. Aí muita gente vai falar assim, pô, mas que humilhação. Não tem outro jeito. Ou a gente é humilhado aqui, ou a gente se humilha aqui. Não tem saída. Não tem saída. Que Deus nos abençoe, porque só por Deus... E que os próximos jogos em São Januário contra o Vitória e contra o Cruzeiro tenha vitória e não seja um clube, que seja um resultado, porque eu já temo o futuro do Vasco para o restante da temporada. Vá lá nos comentários, deixa a sua opinião que eu quero saber o que você acha sobre mais uma humilhação. Perdeu para o Santos 3-0, perdeu para o Palmeiras 4-1 e agora tem o Cruzeiro. E eu vou falar um negócio para você. Você que está aí, preste atenção. Olhe a minha pergunta para o técnico Pedro Emanuel na coletiva. Eu vou deixar aqui para você. Cadê o responsável? Um abraço. Pedro Emanuel, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. O presidente Pedrinho, a última vez que ele apareceu, ele falou que toda a responsabilidade do resultado do futebol é exclusiva dele. Ele até falou que ele é passivo de todas essas críticas. Mas no momento mais delicado, que é pós-jogo, principalmente pós uma goleada, ele não aparece e você assume a responsabilidade aqui publicamente sozinho. Como que você se sente diante desse equilíbrio? A responsabilidade é total dele, você também tem, o elenco também tem, e qual é o nível de estar aí novamente sozinho encarando esse pós-jogo? Obrigado.
Eu não tenho problema nenhum em estar aqui sozinho. Para já não me sinto nada sozinho, sinto-me muito bem acompanhado pela diretoria, pelo meu staff. Eu disse-vos desde o primeiro dia, nós temos uma linha orientadora e queremos seguir esse caminho. E por vezes corre bem, como na última quinta-feira, e hoje não correu tão bem, mas temos que saber viver com isso, faz parte. Eu dou a cara porque sou o treinador, sou o responsável, chama a mim essa responsabilidade, e naturalmente depois irei partilhar com os jogadores aquilo que é a opinião que eu tenho e a análise que eu fiz do jogo, relativamente à equipa e relativamente àquilo que é a individualidade de cada um na equipa. Isso é o meu trabalho. Agora, não me sinto minimamente sozinho, sinto-me bem acompanhado e isto faz parte do processo. Estamos numa luta, numa competição que é muito equilibrada, onde tem muita qualidade. Naturalmente, se calhar, há 3 semanas atrás ou 4, se viéssemos jogar aqui a São Paulo com o Palmeiras, ninguém acreditaria que nós iríamos disputar o jogo como estava no final da primeira parte. E acho que isso é uma grande conquista de todos, porque só em conjunto conseguiremos levar ao caminho que nós queremos e à grandiosidade do Vasco aquilo que é esta tarefa árdua que nós temos pela frente, que nós sabemos que é difícil, mas que nós sabemos também que vamos conseguir, porque o caminho é este e está-se a trabalhar nesse sentido.